Qual é esse Flamengo de Tite e até onde a ciência vale a pena, Léo? Tite precisa ousar mais? Eu acho que o Tite vem fazendo o trabalho que deve ser feito, respeitando a ciência dentro do seu limite, né? Pautado com os testes, pautado principalmente com os feedbacks dos atletas, que é muito importante. Professor, estou cansado. A sua sensibilidade em perceber também uma baixa da performance. Então, eu acho que o Tite está cercado de grandes profissionais, né? E ouvindo sugestões e tomando as decisões como um capitão deve tomar, né? Ele até chamou a responsabilidade da última derrota. É ele realmente que faz as escolhas, né? Cercado da sua comissão? Sim. Aceita sugestões? Sim. Mas quem é o cara que vai tomar a pancada? É o Tite, né? Ele é o treinador. Então, acho que o Tite, no meu entendimento, Alan, pegando o início do trabalho dele, principalmente essa temporada, vem, de certa forma, ouvindo a ciência da maneira certa, como se deve se ouvir, né? O jogador tem um risco de lesão, eu tiro. Até porque é interessante, Alan, eu te falo por experiência própria, eu já tive algumas lesões, é melhor você perder o cara por 1, 2 jogos, geralmente é um jogo até para dar um refresco, do que você perder o cara por 4, 5, um mês. Um jogador importante, que vai te fazer uma falta muito grande, né? Até mesmo para você ter vitórias, tranquilidade, paciência, credibilidade do torcedor. Então o Tite, ele pensa de uma forma muito mais coletiva. Ele não pensa de uma forma, né? Ah, eu tenho que ganhar esse jogo aqui do Bolívar. Sim, mas ele tem que pensar a longo prazo também. Ele tem o Campeonato Brasileiro, ele tem a própria Libertadores, tem uma Copa do Brasil aí que vai se iniciar. Então eu vejo que o Tite, na parte da ciência, ele vem seguindo muito bem. Mas você acha que ele está acertando nas decisões? Porque assim, eu penso assim, tá? Tem jogos e jogos. Sim. Tem alguns, por exemplo, você, Léo, você fosse um atleta hoje do Tite, né? A gente conhece, o seu forte sempre foi a parte física, você mesmo fala disso. Sim. Léo, você não vai viajar porque o Fábio viu aqui e você não está em condições, mas você se sente em condições. Não estou dizendo que aconteça lá, tá? Não tem uma câmera. Às vezes tem isso, a questão do atleta dar esse feedback, mas aí o Tite, até mesmo a sua comissão, tá ali pautada pela ciência, pelos testes. Cara, é um risco muito grande de você se e por que ele botou atletas para jogar em jogos menos importantes e não priorizou, por exemplo, Palmeiras e Bolívar na altitude? Eu acho que o Tite vem priorizando, eu vejo muita gente falando sobre isso, vejo que o Tite vem priorizando todas as competições, Alan. Você falou que o Tite errou no planejamento contra o Palmeiras, eu já tenho uma visão diferente. Para mim, o planejamento foi perfeito. O jogo foi um jogo estratégico. Contra o Bolívar, tu acha que foi perfeito? Eu acho que dentro do perfeito do dia a dia. Ele está respaldado com jogadores que estão cansados. Não adiantaria, Alan, eu te falo por experiência própria, poderia colocar o time titular e os caras cansados não teria rendimento. Sabe o que o torcedor iria pedir? Para que fizesse as trocas, só que só tem 5. Então, a questão é você, às vezes, ter as peças, né? Aí entra aquilo. Ah, mas vai respeitar, vai olhar do outro... Até o Mauro falou um pouco sobre isso. O time adversário vai olhar um Arrascaeta do outro lado, vai olhar um Pedro do outro lado. Beleza, tem isso dentro de campo. Tem o respeito, só que também o respeito acaba depois que a bola rola e o adversário, no caso, não se sinta tão pressionado. Do outro lado não venha tudo aquilo que ele imaginou, que ele já viu. O Arrascaeta não jogando, um De La Cruz não jogando, um Pedro não rendendo. Sabe o que acontece? O adversário olha, e eu já joguei contra Flamengo, contra grandes, o bicho não é tão feio como se parece. E o que acontece? O adversário começa a se soltar. E nós já vimos Flamengo, Palmeiras, times grandes perder para adversários menores. Por quê? Entra com aquela questão do favoritismo, da camisa, dos nomes, mas cadê a performance? Cadê materializar atitude e ação? E o adversário, com menos investimento, com menos qualidade, tem muito mais ações, atitudes e tomadas de decisões assertivas. Então, às vezes, o nome sem atitude, sem ação, é só a camisa. É só a camisa. Então, eu vejo muito o Tite dentro de uma levada bem consciente do que está fazendo. Se o Flamengo vai melhorar, se o Flamengo vai ganhar, se o Flamengo vai conquistar títulos, é uma outra situação. Precisa melhorar? Vejo que sim, Alan. Porque o Flamengo tem um material de muita qualidade, o Tite sabe disso, que não basta só vencer. Tem que vencer, convencer e performar bem. Eu acho o seguinte, assim, na minha humilde opinião, tá, Bia? Eu acho que o Tite, ele tá fazendo um bom trabalho. Os números falam por si só. A gente não pode ser louco aqui de agora falar que o trabalho do cara é terra arrasada. Não, tá? Mas eu confesso que eu vi a escalação contra o Bolívar e eu não vi êxito. Apesar de eu achar que o Flamengo até, a dado momento, superou bem.
a altitude, todo o processo ali. Não foi um jogo assim, como nós falamos na outra ocasião, que foi um jogo onde o Flamengo foi massacrado. Porque depende como é a derrota. O Flamengo se portou bem contra um time que é bom e um time que sabe usar a altitude a seu favor, como poucas vezes eu vi, tá? Ok. Mas quando você vê, pô, gente, é questão de coerência. Eu não sou defensor de Tite, não. Sim. Eu não sou desde o início. Só que eu, tava feliz, porque eu tava vendo. Só que eu vejo algumas incoerências. Eu vejo, por exemplo, uma ousadia muito grande você entrar. Pô, nada contra o Gerson, contra o Vitor Hugo, que é meu vizinho lá, era, né? Em Beto Ribeiro. Cara, mas botar os dois, que são caras. O Vitor Hugo não vem bem, desde que ele voltou da lesão, que ele não vem performando. É notório. O Gerson vem de um processo de recuperação. Aí botou muita gente junto, cara, com uma probabilidade muito grande de não trazer intensidade. Aí botou um De La Cruz para equilibrar, né? Mas o jogo pedia... na altitude, eu nunca joguei na altitude, joguei com, né, Cadenciar. amigos. É cadenciar, porque você não pode correr porque tem altitude. E o nosso amigo colocou, e eu compartilho da ideia, que nem deveria existir mais jogos na altitude. Com todo respeito às equipes que jogam na altitude, tá? E aos países ao qual essas equipes pertencem. Então, assim, é algo que você tem que administrar de forma muito clara. Não correr porque o adversário quer isso, porque eles sabem que tem um impacto na questão física, respiratória. Tá aqui a Bia, que nem jogou, ela foi como turista e sentiu o impacto. Imagina um atleta que conhece o seu corpo na perfeição. Ele percebe que tem uma coisa que não tá legal. E aí, de forma automática, o cara acaba segurando. E o adversário, em contrapartida, tá voando. O cara não tá sentindo nada. O cara tá bem pra caramba. Então, os caras querem correr. O Flamengo tinha que dar o quê? O contrário. O antídoto. Se você quer correr, eu não vou jogar o seu jogo. Você vai jogar o meu jogo. Só que o jogo não aconteceu. Eu acho que o Tite armou, sim, esse Flamengo para ter posse. Só que foi um Flamengo que acabou não conseguindo ter. Por quê? Por conta da altitude. Por conta do adversário também. É uma boa equipe. Bem estrutura, diferente de outras, né, que só tem altitude, não. Essa equipe do Bolívar tem alguns brasileiros até que nós falamos em off, são bons jogadores que fizeram a participação. O Chico fez o gol, o próprio Bruno Sávio também fez o gol da virada. Enfim, bom jogador, Bruno Sávio. Então, assim, tem esses elementos. Então, acho que, de certa forma, é algo aí que acaba pesando, né? E o Flamengo não conseguiu estabelecer o jogo que deveria, que era não correr, e sim jogar um pouco mais aproximado quando tivesse a oportunidade, no bote certo, acelerar uma bola e quem sabe achar um gol. Eu vejo assim, meu ponto de vista, tá? Eu vejo o Tite querendo implantar uma metodologia top. Isso aí é primeiro mundo do futebol, tá? É um cara que preza, pela fisiologia, Só que o Flamengo é diferente. O Flamengo, vou dar um exemplo claro. Viemos conversando o quê? Se o Abel Ferreira fosse do Flamengo, sim, ele não sobreviveria. O Flamengo não adianta você fazer só o que ensina na faculdade. Tem que ter isso que eu tô aqui agora. Tô até arrepiado de falar isso. Então, é Flamengo. Isso é clube de regatas e sempre foi assim. 81, Tite assume o Flamengo. Tá bom, vamos jogar na altitude. Zico, você fica treinando na Gávea. Nunes, você não vai. Andrade e Adílio, vocês não vão. Leandro Peixe Frito, você também não vai. Tá bom? Os caras vão falar, pelo amor de Deus, professor, pelo amor de Deus, meu filho. E lá a chuteira era ruim, o gramado era alto, a bola era igual um coco. Então, assim, é uma disputa muito grande, há muito debate. E não tem muita razão nisso, porque a razão, eu confesso, ele tem. É isso, ele que fala, o Guardiola faz. Mas faz no primeiro mundo, meu amigo. Faz no futebol que tudo funciona.